Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Diversidade. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de pele clara, baixa estatura, com cabelos castanhos mechados de loiro, compridos até a altura dos ombros. Faço uso de óculos de grau, estou usando brincos de argola dourados, estou vestindo uma camiseta azul com mangas curtas, calça na cor ferrugem e sapatilhas pretas. E eu sou o Roberto Rios, um homem cadeirante, de pele clara, estatura alta e calvo. Faço uso de óculos de grau e estou vestindo uma camisa bege com listras marrom, calças jeans escura e sapatênis marrom. Você sabia que, segundo dados do último censo do IBGE, existem cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e outras 6 milhões com baixa visão? Por conta disso, nasceu o Instituto Íris, organização sem fins lucrativos e pioneira na utilização de cães-guia. Quem vai falar sobre tudo isso é o Marcelo Panico, que é advogado na Fundação Dorina Noil. Foi diretor do Instituto Íris e é usuário de cão-guia. Para a gente começar, Marcelo, nós gostaríamos que você fizesse sua audiodescrição. Ok, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo Panico, sou advogado e administrador de empresas, colaborador da Fundação Dorina Noil para Cegos. Eu sou um homem branco, 53 anos de idade, sou calvo, poucos cabelos que me restaram são grisalhos. Estou vestindo um terno preto, uma camisa branca, uma gravata listrada em preto e branco. Estou usando óculos escuro. Não posso deixar de apresentar o meu grande amigo, parceiro e cão-guia, o Rudy, R-U-D-Y. O Rudy é um labrador amarelo claro, que já me guia há 7 anos com muita excelência, me trouxe muita independência, segurança e autonomia, mas principalmente muita inclusão social. Ô Marcelo, antes da pessoa com deficiência visual buscar um animal para ser o cão-guia, o que o deficiente visual precisa saber para buscar, onde buscar e como fazer para se adaptar? Sim, Roberto, no meu entendimento, a pessoa cega ou com baixa visão, ela precisa ter como fundamento, né, isso é imprescindível, orientação e mobilidade. O que é isso? Ela entender onde ela está, localização de espaço, isso é feito no início com a bengala longa de cego, é feito através de um treinamento, e esse treinamento é um fundamental para que depois essa pessoa cega ou com baixa visão faça a comunicação clara com o cão-guia, né? E onde que ele vai buscar esse cão-guia? E como é essa adaptação de um com o outro? Sim, depois, como eu disse, fundamental e imprescindível orientação e mobilidade, algumas escolas de treinamento de cães-guias existem pelo mundo, principalmente no Brasil, algumas delas, o Instituto Íris, acredito ser referência, porque desde 2002 faz o treinamento e doação para a pessoa cega ou com baixa visão dos cães-guias. Ela se inscreve num banco de dados ali, através do site do Instituto, e aguarda o treinamento de um cão compatível com ela. Então, tamanho da pessoa, forma de andar, local de trabalho, se mora numa cidade urbana ou rural, isso tudo é checado através do banco de dados para que o cão que está sendo treinado em paralelo possa, no final do treinamento, fazer o match, né? Fazer uma conexão doação, perfeita. A conexão com o cego que mais se aproxima daquele cão, né? O Instituto Íris faz isso desde 2002, né? Os meus 2 cães foram doados pelo Instituto Íris, né? Com muita excelência, né? Marcelo, eu queria te perguntar um pouco sobre a sua relação com o Rudy, porque não é a mesma coisa de uma relação do dono com o seu animal de estimação, né? Aqui, por exemplo, ele está a serviço, então eu queria saber como é essa virada de chave, né? Sim, Suelen, realmente é verdade. É muito mais profundo do que lidar com um pet
com o pet, o dono e o pet, né? Ele tem, graças ao treinamento aí que dura em média de 1 ano e meio a 2 anos, né? Essa virada de chave, como você disse, né? Ele sabe o momento de trabalhar, quando ele está com esse equipamento, e o momento de ser pet. E para quem é cego, também é um aprendizado isso. Quando eu tive meu primeiro cão-guia, eu achei que eu ia ganhar um cachorro e a interação com o cachorro ia ser igual aos que eu já tive, né? De brincar, de estar num momento legal, de interagir só nesse momento. Mas eu aprendi que é muito mais do que isso. Primeiro porque o cão-guia é extremamente equilibrado. Ele é um cão que passa por várias situações de estresse, situações de decisões que ele tem que tomar, porque ele é meus olhos no momento da condução, e isso é muito importante, o cachorro ser equilibrado. Imaginem vocês pegarem um metrô, um horário de rush lotado, ele precisa estar atento, entrar no vagão quando dá o espaço, são alguns exemplos, né? Então, essa é a primeira diferença de um pet. Depois, é a questão de ele também decidir, no momento correto, o que fazer. Atravessar uma avenida, uma rua, a ponto de eu chegar no outro lado dessa travessia com segurança. O cachorro tem essa noção de distância, profundidade, e o dono, ou eu, usuário de cão-guia, tenho que confiar muito nele. Isso eu aprendi também durante todo esse relacionamento com os cães-guias que eu tenho e tive, né? E também o que é legal é que quando eu tiro o equipamento, ele volta a ser um pet, um cachorro, e aí sim a gente tem que interagir, tem que agradar, tem que, enfim, fazer tudo o que a gente faz com o nosso pet, porque ele não deixa, naquele momento do seu lazer, de curtir também a família, de curtir a gente na hora da sua folga, né? Então, como eu diria, ele é um grande profissional na hora do trabalho e também se diverte na hora que deve, né? É isso. Você disse no início da sua resposta que você teve 2 cães-guias, né? O Rudy é o segundo. Tem um ditado popular que diz que o mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio, né? Então tudo tem diferença. Quais as diferenças básicas assim que você sentiu entre o primeiro e o segundo cão-guia? Sim, o meu primeiro cão-guia, apesar também de ser um labrador preto, o Harley, igual o Rudy, um labrador, só que esse amarelo claro, mesma raça, mas completamente diferentes, né? A forma de agir, a interação, e a gente passa também a aprender isso, que cada cachorro, cada cão-guia, cada animalzinho tem o seu temperamento, o seu comportamento, e a gente aprende muito convivendo no dia a dia, né? O Harley, por exemplo, ele era mais sério, ele até que não interagia muito com as pessoas, mesmo no horário de trabalho. Esse aqui, apesar de muito focado na hora de trabalho, se der alguma chance dele brincar, ele acaba se distraindo. Por isso eu tenho que manter avisando que naquele momento é hora de focar no trabalho, e assim a gente vai convivendo. Isso é um grande aprendizado para mim, que achava que todos os cachorros com a mesma raça tinham o mesmo comportamento e temperamento, o que não é verdade, né? Isso é muito interessante porque leva assim ao estado de espírito do ser humano também, né? Tem pessoas que são mais positivistas, né? São mais alegres, outras são mais sérias, mais focadas, outras mais ausentes. E com o animal acontece isso também. Aí você tem que aprender a ter a relação com cada um deles, né? Se você tiver um terceiro, um quarto, cão-guia, vai ser completamente diferente um do outro. Sim, Roberto, entendo que sim, é um aprendizado, e aí existe respeito acima de tudo. Você tem que respeitar essas diferenças, né? Uhum. E é muito difícil quando você tem o segundo cão-guia, porque aquele primeiro ele já era experiente, já conhecia todo o meu ritual de corpo, de andar, de locais, né? E aí você está passando por um cão iniciante, um novato, eu diria. Sim. E aí é todo um aprendizado. Então você tem que ter esse respeito, esse entendimento que ele está aprendendo, a relação de parceria está se iniciando, então você tem que respeitar aquele momento. Então tem tudo a ver com o que você disse, né? Marcelo, junto ao
apoio, né, do cão-guia, existe também todo um trabalho de reabilitação feito com a pessoa com deficiência, inclusive falando um pouquinho sobre o Instituto, né, o Instituto Dorina, que promove esse trabalho de reabilitação. Você poderia falar um pouco sobre essa parte de antes, né, de ser apresentado a cão-guia, utilizar esse recurso, o que é feito antes disso, qual o preparo de reabilitação? Sim, bom, com relação à Fundação Dorina Nuil para Cegos, é uma fundação que há mais de 75 anos ela promove a reabilitação e habilitação de pessoas cegas ou com baixa visão em todo o Brasil, através da educação, assistência social e empregabilidade. A gente traz esse legado desde a nossa fundadora, Dona Dorina de Gouveia Nuil, né? Então ali a pessoa que nunca enxergou ou que perdeu a visão em algum momento da sua vida, em qualquer idade, ela tem a oportunidade de reaprender a fazer tudo o que fazia antes ou fazer as coisas de uma outra maneira, como, por exemplo, utilização de braille, tecnologias assistivas, né, que são software de voz, letras ampliadas, e todos os outros equipamentos. Eu citei aqui grandes profissionais de fisioterapia, pedagogos, psicólogos, também professores de orientação e mobilidade, fundamental para se ter um cão-guia, por exemplo, né? Isso a Fundação faz com muita excelência há mais de 75 anos. Né? Isso é também fundamental e imprescindível para que a pessoa cega possa ter a sua autonomia e independência. Ela fazer tudo ou quase tudo, mesmo sem a visão. Né? Cozinhar, lavar, passar. Pessoas com idade que perdem a visão, querem fazer o seu bolinho num dia especial, sua ceia de Natal, mesmo sem enxergar, ela consegue fazer isso, fazer a sua leitura em braille, escutar os livros audiobooks, andar com segurança com a bengala longa, depois se habilitar, se inscrever no Instituto Íris para obter um cão-guia, que vai trazer essa independência muito mais agradável, um caminhar muito mais alegre e feliz e uma inclusão social importante que o cão-guia traz. Né? Então essa parceria é fundamental e para que todas as pessoas entendam que há sim muita coisa a fazer, apesar da deficiência. Né? Falando de muita coisa a fazer, a gente tem a certeza de que a pessoa com deficiência visual tem que participar da vida social como qualquer outro, tem que trabalhar, tem que ir para o esporte, tem que ir para o cinema, tem que fazer de tudo. Nessa parte social da pessoa com deficiência visual, ela usando o cão-guia, nós sabemos que é lei que o acesso dele é irrestrito, ou seja, ele pode entrar em qualquer ambiente. Existe ainda em alguns lugares restrições que eles falam, não, aqui cachorro não entra, você recebe esse tipo de não, e se recebe o não, qual é a atitude? Você pode pedir a proteção policial, a intervenção? Sim, Roberto, importante a sua pergunta, porque existe no nosso país a Lei 11.126, o Instituto Íris foi um dos que construiu essa lei, promulgada em 2005, né? Entrou em vigor em 2006. É uma lei federal que autoriza a permanência do cão-guia em qualquer lugar do nosso país. Isso é importantíssimo. Então, um respaldo legal nós temos. O problema é o conhecimento, a falta de conhecimento, eu diria assim. As pessoas têm ainda essa barreira de atitude, né, dizendo que o cão não pode entrar, vai incomodar os clientes, em várias situações, o que é lamentável. No primeiro momento, o cego ele procura sempre tentar se valer do diálogo, explicando que ali não é um favor, e sim um direito, né? E que o cachorro é extremamente treinado e ele vai se comportar em qualquer ambiente público ou privado que ele estiver. É evidente que, caso da negativa, a gente tem que recorrer, sim, a órgãos como citados, né? Se for caso de transporte, a uma secretaria de transporte, uma delegacia de polícia para uma preservação de direitos, né? Até o Ministério Público, que nos ajuda bastante, né? E isso é importante, porque, volto a repetir, não é um favor, é um direito. E é importante o programa Diversidade tocar nesse assunto, porque é uma prestação de serviço importante. Porque quanto mais pessoas souberem o quanto o cão-guia, estando nos locais, é importante, inclusive para o local, a gente consegue quebrar essas barreiras de atitude de uma forma mais agradável.
O Sueli, eu queria pedir desculpa para você, só fazer uma observação, Marcelo. Sim. Você citou o Ministério Público, fazia aqui uma homenagem ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que eles, eu conheço bem, há mais de 20 anos, têm feito um excelente trabalho com relação à preservação dos direitos das pessoas com deficiência. Parabéns ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora a gente vai partir para um break rapidíssimo. Nós já voltamos com mais explicações do Marcelo e com o Rudy, que está muito tranquilo aqui no nosso estúdio. Voltamos já já. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Estamos de volta com o programa Diversidade, conhecendo um pouco mais sobre a rotina, treinamento e trabalho dos cães-guia. Estamos falando com o Marcelo Panico, ex-diretor do Instituto Íris e também advogado na Fundação Dorina Noil para Cegos, juntamente com o Rudy, seu cão-guia. Marcelo, eu queria saber com relação a como esses animais são disponibilizados. Existe algum custo por trás? Sim, Sueli, assim, o cego ou a pessoa com baixa visão, ela não tem custo nenhum para ter o cão-guia, ele é doado para o cego, né? Só que é evidente, o treinamento é extremamente complexo, dura em média de 1 ano e meio a 2 anos e existe um custo altíssimo para esse treinamento, né? E o custo também, o Instituto faz todo um trabalho importantíssimo com vários voluntários, parcerias com empresas e pessoas físicas que fazem as coisas acontecerem para que lá na etapa final do treinamento ele seja doado para a pessoa que não enxerga. Marcelo, eu acho que nunca houve na história uma coqueluche, assim, né? uma loucura por animais como a gente está vivendo nos últimos anos, aí, nos últimos 20 anos, e vem crescendo essa tendência. Os animais vão para shopping, os pets, não cão-guia, vão para shopping, vão em mercado, vão em tudo quanto é lugar, passeiam nas ruas, e é comum ver crianças brincar com os cachorros, outros animais pararem e cumprimentar os cachorros, né? Eu pediria para você dar uma orientação. O que não se deve fazer com o cão-guia, sendo usuário ou não? Sim, Roberto, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho fantástico essa interação e a participação dos pets em todos esses locais. O cão-guia é bastante diferente por conta do trabalho mesmo e dessa relação com o cego. Quando ele está com esse equipamento que ele leva às costas, ele está em momento de trabalho. E aí a gente pede para as pessoas não interagirem, não chamarem ou não dar nenhuma alimentação para o cão-guia, né? Eu sei que na hora dos acontecimentos as pessoas sempre acabam esquecendo, né? Porque o cachorro realmente é muito dócil, muito agradável e querem mexer mesmo sem a gente estar entendendo o que está acontecendo. Na dúvida, pergunta para o cego. Ele vai informar qual é o melhor momento de interagir ou não. Cito um exemplo. Não é legal mexer num cão-guia às 6 horas da tarde no metrô de São Paulo. Não é o momento de interagir com ele porque pode ocasionar um acidente. Embora ele bastante focado no trabalho, pode acontecer, né? Em contrapartida, se for num local que ele não está guiando, mesmo com equipamento, a gente deixa interagir. Isso é muito comum com crianças, né? Até para que tenha melhor essa inclusão social. É fantástico a inclusão. Eu costumo brincar que a bengala, embora importantíssima para o cego, ela realmente afasta as pessoas. Elas saem da frente para a gente passar. E o cão-guia não, ela aproxima as pessoas. As pessoas vêm falar comigo por conta do cão-guia. Então, olha que bonito, como é o nome dele, eu tenho igual, parabéns. Isso desde a pessoa mais simples da sociedade até as mais importantes. Isso faz com que o cego se inclua socialmente e traz aí um fator de interação fantástico. O cão-guia traz muito isso, né? Inclusão social. O fato de você se comunicar com o cão-guia, e como acho que quase todos que eu conheci até hoje se comunicam em inglês, ajuda um pouco?
Sim, porque na hora do trabalho a gente costuma manter, geralmente na língua que ele foi treinado, né? O Instituto Íris, assim como outros, tem parcerias com escolas fora do país, onde há uma grande quantidade de treinamento de cães-guias, por isso essa interação e essa língua, né? Principalmente a língua inglesa, e manter isso na hora do trabalho, para o cão e para o cego, fica mais focado no trabalho, né? Ok. Eu queria saber, por exemplo, existe o tempo de serviço dele e existe o tempo de lazer. Eu queria saber um pouquinho desse tempo de lazer. Você falou que ele é treinado para saber diferenciar, né, o momento onde ele está em serviço, o momento onde ele está a lazer. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E também, os cães-guias se aposentam? Olha, Sueli, legal a sua pergunta. Sim, os cães-guias se aposentam. Também é um processo, assim como o ser humano, um processo difícil de aposentadoria, porque ele larga de um trabalho que ele adora fazer, né? Por conta da idade, dos reflexos também, aí do cansaço, né? Geralmente, quando ele tem 10, 11 anos de idade, foi isso que aconteceu com o meu primeiro cão-guia, o Harley, né? Ele se aposenta. O que é se aposentar para um cão-guia? É nunca mais usar o equipamento que ele está levando as costas aqui. Ele nunca mais vai usar isso, para ele entender mesmo que dali para frente ele não vai trabalhar. E aí ele passa a ser um pet. Isso é um processo. Nos primeiros dias, primeiros meses, ele sente muita falta e você tem que explicar, interagir, dar até algum alimento que normalmente ele não está acostumado a comer, porque a gente frequenta muito restaurantes, hotéis, e comida humana, além de fazer mal para o cachorro, também não é muito interessante para o cão-guia, para ele não cheirar as mesas. Na hora da aposentadoria, para facilitar esse processo, olha, fica em casa, descansa, você não vai pegar metrô cheio, ônibus cheio aqui em São Paulo, toma um biscoitinho, fica aí e você passa, aí eu tive a oportunidade de ter o Rudy a trabalhar com esse, né? E essa interação é legal, porque depois os outros, ele volta para casa, tira o equipamento desse também, eles passam a brincar juntos, interagir juntos, né? Então, esse momento de desligar, de tirar o equipamento, também é um processo. Quando ele está na ativa, ele sabe muito bem que quando eu tiro o equipamento dentro de casa, ele está de folga, diria assim, né? Eu queria pedir para focalizar bem aquela alça que tem nas costas do Rudy ali e comentar com as pessoas que estão nos assistindo que essa alça aí é o mecanismo que faz ele entender que está na hora do trabalho. Quando tira essa alça, ele é um cachorro comum, um pet. Colocou essa alça, ele já entende que ele está em horário de trabalho. É isso? Exatamente, Roberto. É uma alça, em inglês é harness, em português a tradução mais próxima é um arreio, né? Mas é um arreio só de condução. Ele não puxa a gente e a gente também não puxa o cão-guia. É uma interação e com o passar do tempo parece uma extensão do nosso corpo. É em couro, extremamente anatômica, extremamente leve, né? Mas ele sabe que ao pegar esse equipamento, no local onde eu estiver, ele bateu o cartão de ponto. Ele vai bater o cartão de ponto. Feliz, porque o cão-guia, ele gosta de fazer essa atividade. Isso que é mais legal. Ele se sente gratificado a cumprir essa tarefa, né? Voltando àquela pergunta anterior minha da relação quando você está usando o cão-guia e passeando na rua, as crianças normalmente vêm correndo e vai querer abraçar o cachorro, vai querer pegar o cachorro, alisar o cachorro, querer levar ele para casa, né? E você não pode ser mal educado com as crianças, você tem que ter ali um limite. O cachorro, por sua vez, ele é treinado para entender isso, falar assim, agora não é hora de brincadeira, agora eu estou aqui na minha, ele também não vai maltratar, mas também não vai atender muito bem. Ele é treinado para isso? Exatamente, Roberto. Ele é treinado, condicionado a, quando ele está com o equipamento, focar no trabalho. Então, ele até abana o rabo, para um pouquinho, mas mantém o foco no trabalho, né? Isso não só com crianças, como outros cães, pets, que estão passeando na rua e ele fica atento, dá uma olhada, tudo, mas mantém ali o trajeto que a gente pré-determinou, né? Qual é a idade conveniente para iniciar o treinamento de um cão? O labrador, né? O treinamento, como eu disse, é bem complexo, né? Ele começa antes do nascimento do cão, com aprimoramento genético, inclusive, né? Dos cães. E assim que ele nasce,
Na própria baia ali com a mãezinha é colocado um despertador e aquele cãozinho que não está nem aí para o despertador, mas quer procurar o peito da mãe para mamar, já começa a despertar nos treinadores um ponto positivo, porque ele é um cão equilibrado e pode fazer o barulho do mundo que for, ele está focado aonde ele tem que chegar, né? Então, volto a repetir, desde antes do nascimento, no nascimento, quando ele completa 3 meses de idade, ele é alocado em uma família socializadora que vai dar um nome ao cachorro, vai ensinar eles bons comportamentos, não subir nos locais, horário de comida. É incentivado, o Instituto Íris participa muito nesse momento, a levar nos locais públicos que aquela família participa, andar de carro, de ônibus, não só em parque, mas levar no trabalho. Ele usa um lenço, futuro cão-guia. Também a lei federal permite que ele entre e permaneça nesses locais, para que aí, quando ele completar 1 ano de idade, ele seja devolvido para a escola, né, de treinamento, e aí sim ele vai começar a ser apresentado para a harness, para o arreio. São mais 6 meses a 2 anos, dependendo muito do cão, para ele entender pontos básicos, direita, esquerda, acha a porta do ônibus, acha a porta de saída, catracas, faixa de segurança do metrô, do ônibus, né? Então, esse é um outro processo de treinamento para o último, definitiva etapa, que é a inclusão do cego nessa fase do treinamento, que é o cego entender o seu cão-guia, entender que ele já está treinado. Aí é um processo de 3 semanas a 1 mês, para que seja feito o ajuste fino. O cego também aprenda que o cachorro precisa de rotina, precisa dessa interação, esses momentos de lazer e de trabalho, e aí vida que segue, confiar muito no cachorro, no cão-guia, e vamos em frente. Marcelo, a gente está quase encerrando o programa, mas eu queria saber, qualquer raça pode fazer esse treinamento para ser cão-guia? Várias raças podem fazer esse trabalho, né? Normalmente, os cães-guias, as raças mais conhecidas são labradores, os Goldens Retriever, que é parecido com o labrador, são os mais usados, né? Mas iniciou com os pastores alemães, que são excelentes cães, e outras raças. Eu já tive a oportunidade de conhecer poodle, um poodle tamanho normal, não aqueles poodles pequenos. Cães sem raça definida também poderiam acontecer, só que, como eu disse, a predisposição genética é importante para que lá no final do treinamento, 1 ano e meio, 2 anos, você tenha um bom resultado. O que é um bom resultado? O cachorro está feliz, está fazendo aquele trabalho e está disposto a não só fazer o trabalho com excelência, mas com muita segurança, né? E um cão sem raça definida, a gente não tem muito conhecimento das doenças pré-existentes dos seus familiares, também a nível de comportamento. Não que eles não sejam ótimos cães para as outras atividades, mas você começa a não ter uma certa assertividade no resultado final, né? Bom, a gente está quase terminando, mas ainda dá tempo, acho que, de um comentário, né? Você falou muito no decorrer do programa sobre a confiança que você tem que ter no cão. Isso me lembra aquela questão da desobediência inteligente. Sim. Né? Isso aí você tem que respeitar quando o cão cruza a sua frente e fala, você não vai passar? Tem que respeitar muito, Roberto. Isso é uma das coisas mais difíceis para quem não enxerga como eu e outros. Tem cães guias, a gente tem que respeitar sim. Muitos cães, relatos que eu tenho de cães que salvaram pessoas cegas de cair em fosso do trem ou do elevador, porque ali não estava o local, né? E eu costumo brincar com o meu cão, quando eu estou atrasado, entra, Rudy, nesse vagão do metrô, eu estou atrasado para chegar no trabalho, e ele não entra, porque ele sabe que lá dentro do vagão está tão cheio que não há espaço para os dois, e eu tenho que respeitar a ação dele. É uma troca, é uma parceria, e eu tenho que saber que em alguns momentos ele decide, outras situações sou eu que decido, e essa parceria é legal por causa disso, um completa o outro. Marcelo, chegou ao fim do nosso programa. Nós te agradecemos bastante a sua participação. Eu que agradeço muito, Roberto, Suelen, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Infelizmente, precisamos encerrar o programa de hoje. Falamos com o Dr. Marcelo Panico, a quem estendo os nossos agradecimentos, e obrigado também a você que nos assistiu.
em mais um programa. Para conhecer todo o conteúdo digital produzido pela Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.